Assim era que cantava os cabras de Lampião, dançando e chachando nos forró do sertão. Entrando numa cidade ao sair de um povoado, cantando a rendeira se danavam no chachado. Eu que me criei. Queria agradecer aqui na pessoa do Elvis aqui, que me fez o convite, né? E eu sou médico, cardiologista, mas eu costumo brincar dizendo que eu sou o médico mais desocupado do mundo, né? Na verdade, eu me especializei em cangaço. E eu fiz um livro em parceria com o Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que é hoje um dos maiores nomes na pesquisa do cangaço, com mais de 20 livros, né? E a gente fez um livro juntos, chamado Lampião, a Medicina e o Cangaço. E eu, assim, desde os 12 anos que eu estudo esse tema, né? Tive a oportunidade de entrevistar vários ex-cangaceiros, ex-volantes. Tive a oportunidade de ser médico de uma irmã de Lampião, ainda viva, com 100 anos. Quer dizer, entre os 95 e os 100 anos eu fui médico 5 anos dela, quando eu estava fazendo residência médica em São Paulo. E é um tema que eu realmente assim, tenho muito apreço, sou muito apaixonado, porque, de certa forma, ele é uma identificação, né? Ele se identifica com o nosso DNA de nordestinos, mesmo quem não é nordestino, mas o Nordeste é Brasil, né? E a gente tem que conhecer um pouquinho desse fenômeno que, apesar de historicamente recente, a gente ouve muito falar, mas conhece, na verdade, muito pouco. Como eu falei para vocês, né? Assim, é um fenômeno historicamente recente, que a gente escuta muito falar, mas que a gente, na realidade, conhece pouco, né? Então, essa é uma oportunidade para, pelo menos, a gente ter uma noção do que foi o fenômeno do cangaço, certo? Então, a primeira pergunta, né, que eu vou tentar responder aqui para vocês é o que foi o fenômeno do cangaço, se eles eram bandidos, o que era aquilo, né, e o que o cangaço trouxe, né, o que ele representa hoje para a nossa cultura, né. E vou mostrar algumas fotos também no final da apresentação. Então, quando a gente fala da palavra cangaço, ela tem origem numa alusão à canga do boi, né? Que o boi vive debaixo da canga, né? Que se botava no boi para rodar a moenda, tal, para carregar o carro de boi, né? E também é o bagaço das vinícolas. Daí vem a expressão cangaço. E se a gente for olhar um pouco para a história, né? A gente vê que a nossa colonização, desde o início, ela foi pautada pela violência. A violência sempre foi a tônica da nossa colonização. Então, o homem violento, afeito ao sangue, adestrado no uso das armas, mostrava-se vital onde se impunha dobrar a resistência do índio, do animal feroz, como condição para o assentamento das fazendas de criar. Então, a plantação de fazendas, né, o implante, né, a consolidação dessas fazendas pelo interior do Brasil, não só do Nordeste, se viu pela tônica da violência, né, em que o indivíduo acabava sendo mais valorizado quanto mais ele se mostrava, digamos assim, adestrado no manuseio das armas, arma de fogo e arma branca, né, tanto que até hoje a gente valoriza muito o acabador de feira, né, o valentão que chega lá, acaba a feira. Até hoje no sertão isso é visto como uma qualidade, digamos assim, né? Então, essa violência que sempre foi a tônica, né, na colonização do Brasil, ela foi cultuada, né? Então, o indivíduo ele era instado a defender a sua propriedade, a defender de ataques tanto de animais selvagens, quanto de índio, quanto de ladrões, de bandidos, né? Não existia um Estado organizado onde houvesse uma repressão a isso. Então, se a gente for ver, por exemplo, numa fazenda em que o vaqueiro ele tinha um nível cultural muito próximo do coronel, que muitas vezes não tinha uma instrução formal, né? E às vezes o coronel botava na mão do vaqueiro o controle daquelas terras, às vezes verdadeiras capitanias, né, sesmarias, terras que não se acabavam mais nunca. E o vaqueiro, ele crescia, ele vivia
naquelas longitudes, né? Então, com isso, o que é que se formou? A sociedade, com o passar da colonização, o Código Penal era surra, bala e punhal. Então, se alguém fazia mal a alguém da tua família, você não ia lá, contratava um advogado, dava parte, chamava uma autoridade, até porque isso não existia, né? Isso veio com o tempo, né, principalmente depois do século XIX, na esquina do século XIX, que isso, de certa forma, chegou mais ao sertão, ao interior. Então, esses dois versinhos aí retratam muito bem como é que era o modus operandi, o modus vivendi da época, né? Então, ó, meu pai fez diversas mortes, porém não era bandido. Matava em defesa própria quando se via agredido. Nunca guardou desfeita e morreu por atrevido. E a outra do Leandro Gomes de Barros, que é considerado um dos maiores cordelistas, né, de todos os tempos, né? Onde eu estou não se rouba, nem se fala da vida alheia, porque na minha justiça não vai ninguém para a cadeia. Paga logo o que tem feito com o sangue da própria veia. Então, se alguém fizesse mal a alguém da sua família, você era instado moralmente a revidar. Se você não revidasse, isso era... você estava execrado socialmente. Por quê? Porque era um dever do indivíduo lá e dar o troco. O Código Penal era surra, bala e punhal. Ok? Então, quando a gente olha passar da colonização, digamos assim, nos 400 anos de colonização até o século XIX, né, a gente vê que surgem muitas vezes rebeldes, intratáveis, insurgentes, que às vezes são perfilados na nossa crônica histórica como bandidos comuns, né? E a gente às vezes tem que fazer uma diferença realmente entre o bandido comum, aquele bandido que se oculta, que se dissimula, aquele ladrão de bode, né? Daqueles indivíduos que têm um perfil um pouco diferente, né? Que são, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, esses indivíduos, eles eram vistos pela oficialidade, por aqueles que contam oficialmente a história, como ladrões colocados na vala comum dos criminosos comuns, e às vezes não é bem isso. Eu estou falando tudo isso para exatamente tentar explicar para vocês, dar uma tentativa de justificar ou de explicar esse sentimento ambíguo que a gente tem em relação aos cangaceiros. A gente tem um misto de admiração, aquelas figuras, né, todas trajadas, com chapéu de couro e tudo, e a gente tem uma repulsa por serem fora da lei, por serem criminosos. Mas quem melhor explica esse sentimento contraditório, ambíguo que a gente tem em relação aos cangaceiros é esse pesquisador, Frederico Pernambucano de Mello, que é da Fundação Joaquim Nabuco, que ele criou a teoria do irredentismo, né, que durante esses 400 anos de colonização, até o século XIX, a gente teve, digamos assim, um ranço, um rancor adormecido, ou pelo menos oculto ali, contra o colonizador. Era mais ou menos um rancor endêmico, uma raiva, um inconformismo endêmico contra o colonizador, que de vez em quando explodia em rancor epidêmico, que aí vinha aquelas epidemias de rebeldia, digamos assim. A gente pode citar aqui o Quilombo dos Palmares, a gente pode citar aqui a Batalha do Genipapo, as lutas contra as guerras pela independência, a gente pode citar aqui Canudos, a gente pode citar aqui o próprio cangaço, tá certo? Visto dessa maneira, como uma forma, uma manifestação desse redentismo. E o cangaço seria a derradeira delas, de uma tentativa última, assim, de tentar manter longe o colonizador. Então, se a gente observa o comportamento do cangaceiro, ele tenta o tempo todo viver sem lei nem rei, já imaginando aqui, já fazendo uma referência ao rei de Portugal, se viver sem lei nem rei, se enfurnando cada vez mais na caatinga, ok? Então, por exemplo, quando você pega na gênese do cangaceiro, não tem como você não perceber a influência, por exemplo, do índio. Né? O índio o tempo todo lutando, né, contra o colonizador, contra a bota opressora do colonizador que tentou escravizá-lo durante muito tempo, sem sucesso, ou sucesso parcial, né? Então, por exemplo, a guerrilha, né, que era exatamente a tática que os cangaceiros usavam, a gente vê nitidamente que ele herda isso da maneira, do modus operandi do índio, ok?
Então, isso é uma coisa importante, porque muitos pesquisadores não atentam para esse fato. E é uma coisa que, no meu modo de ver, é bem nítido. Okay? Tanto é que eu considero um precursor de Lampião o Mandu Ladino. Talvez, eu não sei se vocês conhecem, mas o Mandu Ladino foi um índio que nasceu na região de Campo Maior, supõe-se que na região de Campo Maior, mas provavelmente na ribeira do Rio Longar, ali, no espinhaço do Rio Longar, passando por Alto Longar, naquela região ali, né? E ele teria, foi o único exemplo, assim, registrado, digno, de nota de um combate ou de um contraponto ao colonizador organizado pelo índio, né? A gente não vê assim o índio de maneira organizada fazendo um rechaço ou fazendo um contraponto ou se opondo ao colonizador. Então, o Mandu Ladino, ele é uma resistência, ele é um exemplo de resistência organizada do índio contra o colonizador. E lutava como? Pela guerra de guerrilhas. Se você for ver a história do Mandu Ladino, em muita coisa se assemelha ao modus operandi de Lampião. Se você for ver, Mandu Ladino invadiu Parnaíba, as lutas com as forças que vinham de São Luís, porque o Piauí administrativamente era submetido ao Maranhão na época, então as forças volantes, forças de El-Rei vindas de São Luís, que acabaram por matá-lo no rio Igaraçu, em Parnaíba. Aqui a Batalha do Ginipapo, mais uma manifestação epidêmica daquele irredentismo que eu estava falando, né, aquelas manifestações de oposição ou de ojeriza ao colonizador. Então, na origem do cangaceiro, para mim é muito nítido dois elementos, o índio e o vaqueiro, né? Quando você pega a figura do índio, por exemplo, a gente já falou aqui da guerrilha, né, da guerra de guerrilhas, mas tem uma outra característica que ele empresta para o cangaceiro, ou que o cangaceiro toma emprestado do índio, né? Se vocês lembrarem, o índio, quando vai para a guerra, ele não se oculta, ele não se dissimula, ele se ostenta, na verdade, ele se pinta, ele se paramenta, ele bota pena, pinta o corpo, pinta o rosto, ele exatamente está indo por um motivo nobre, né? É o que o Frederico Pernambucano chama de escudo ético, né? Então, quando você analisa a figura do cangaceiro, se você olhar aqui a figura desse cangaceiro que está aí, é o cangaceiro Juriti, que era do bando de Lampião. O cangaceiro tem um chapéu enorme aí, todo paramentado com uma palma ali, uma estrela, um símbolo ali, moedas de ouro na testeira do chapéu, o lenço amarelo, provavelmente amarelo é uma cor clara, né? Amarelo ou azul, não sei. Os bornais, né? Anéis nos dedos, a bandoleira do rifle toda enfeitada de moedas, né? Então, essa figura, quando você analisa, ele não quer se ocultar. Pelo contrário, o objetivo dele é se impor perante os interlocutores. Então, se um indivíduo desse aparece no sol quente aqui, o sol bater nele, você percebe ele a 100, 200 metros de distância no meio do mato. Tá certo? Ele usa a caatinga como defesa, como um aliado contra os perseguidores, mas ele de maneira nenhuma é um dissimulado. Como, por exemplo, se a gente for ver entre o cangaceiro, o jagunço, e o pistoleiro, o único desses aí que sobreviveu até hoje foi o pistoleiro. Por quê? Porque o pistoleiro é exatamente o dissimulado. É aquele que se dissimula e que você não percebe que ele age na surdina e na calada da noite. Então, a gente olha, a gente vê, a gente percebe elementos na figura do cangaceiro que pertencem ao vaqueiro. Se vocês olharem a figura desses vaqueiros que eu coloquei aí, o chapéu de couro grande, né? Às vezes a gente vê aquele chapéuzinho curtinho de couro, mas aquilo ali não é chapéu de vaqueiro, né? O que usualmente no sertão a gente chama de bosta de pinto, né? Que é um chapéuzinho pequenininho, mas o indivíduo não vai entrar no mato para buscar gato com o chapéuzinho daquele. Ele usava um chapéu grande, como esse aí, que ele virava quando fosse enfrentar aquela galharia, para que a galharia não lhe atingisse o rosto, né? Esse é o chapéu do vaqueiro que entrava mesmo no mato no começo do século passado para poder buscar gado, ok? E tem outra coisa com relação à figura do cangaceiro que eu queria chamar a atenção. Eu esqueci de colocar aqui nessas imagens, esqueci de botar, mas vocês imaginem um cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval
de lança na mão, com a espada na cintura, com a cruz de Malta no peito, ou então a flor de lis, que se ligava ao reino da França, né? Então, na figura do cangaceiro, não estou dizendo que, de maneira nenhuma, que o cangaceiro se baseou nisso, mas você encontra elementos inconscientes que, de certa forma, levam muito a gente a lembrar da figura do cavaleiro medieval. A gente troca a lança pelo fuzil, a gente troca a espada pelo punhal, a gente troca a cruz de Malta, os símbolos que eles usavam como proteção pelas estrelas, os signos de Salomão, as cruzes, as estrelas de 8 pontas que eles usavam no chapéu, também como uma forma de amuleto. A gente sabe que nas casas do sertão era muito comum se usar signo de Salomão na porta das casas como proteção, ok? Então, aqui tem 3 exemplos, em 3 momentos diferentes, a figura de cangaceiros. Nessa foto de cima aqui, à minha esquerda, a gente vê um grupo de cangaceiros do começo do século XIX, aí em torno de 1910. É provavelmente o bando de Antônio Silvino, que é esse de bigode que está aqui do lado esquerdo. Ele dizia, nas vezes que ele foi entrevistado, que nunca se deixou fotografar como cangaceiro. Mas essa foto foi encontrada depois, e muito provavelmente é uma foto do bando de Antônio Silvino, provavelmente tirada na década de 10 do século passado. Aqui do lado direito, a primeira foto de Lampião como chefe de grupo. É uma foto de 1922. E aqui embaixo é uma foto de Lampião já como rei do cangaço, já pleno, em 1936, né? Você nota que já há um apuro, já há uma evolução, inclusive na indumentária, certo? E quanto às forças volantes? As forças volantes eram as forças do governo que eram usadas para combater o cangaceiro, para matá-lo, né? Tá certo? Eram as forças oficiais do governo para combater os bandos de cangaceiros. Então, eles eram chamados pejorativamente pelos cangaceiros de macacos. Isso tem várias explicações para esse nome. Uma delas seria, por exemplo, que na época da Guerra do Paraguai, não sei se... eu botei aqui aqui embaixo, tem alguns oficiais aí, e eles usavam umas roupas que às vezes lembrava muito aqueles macaquinhos de feira, né, que o sujeito usava às vezes para cobrar nos parquezinhos de diversão, nas feirinhas do interior, né? E aí, quando o oficial ele passou a usar a roupa caque, alguns dizem que esse é o motivo do nome macaco, né? Que teria usado para pejorativamente chamar o oficial de macaco, porque se assemelharia àquele macaquinho de feira que ficava amarrado com a cordinha na barriga. Então, aqui a gente vê o precursor da força volante, o precursor do soldado. O capitão do mato, levando o negro fugido, né? Se a gente, por exemplo, lembrar aqui do Quilombo dos Palmares, é uma manifestação epidêmica do irredentismo que o Frederico Pernambucano de Melo tão elegantemente equacionou, né? A gente vê que o Zumbi dos Palmares seria um agente, um ator importante, principal desse movimento epidêmico, né? Que foi sufocado por Domingos Jorge Velho, né? Aqui abaixo, não sei se estão conseguindo ver, mas há uns preadores de índio, né? Os preadores de índio também, que entravam no mato, prendiam os índios, escravizavam os índios, e às vezes pegavam aqui nas matas do Piauí e do Maranhão, para levar para Pernambuco ou para Bahia, para Alagoas, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Nessa foto do meio aqui, é uma foto de uma força volante dos nazarenos, do pessoal de Nazaré, em Pernambuco, que hoje é Carqueja, que foram os mais ferozes perseguidores de Lampião. Se você olhar, eles estão muito parecidos aí com a figura do cangaceiro. Por quê? Porque o volante ele teve que se adaptar à condição da caatinga. E ele não poderia simplesmente entrar no mato com um uniforme oficial, caque, bonitinho, arrumadinho, ele teve que se adaptar. Então, ele teve que trocar a farda, né, pelo traje de guerra de entrar na caatinga, que, de certa forma, era muito semelhante ao traje do cangaceiro. Aqui tem, à esquerda, em cima, o Major Teófanes Ferraz Torres, que foi quem prendeu Antônio Silvino, né, em 1914. Aqui do lado direito, na extrema direita, o
o sargento Aderbal Borges, que levou um tiro na mandíbula, num dos confrontos com o Lampião. No meio aqui, o tenente João Gomes de Lira, que também foi volante, o entrevistei por 2 vezes, e abaixo aqui, a volante do tenente Zé Rufino, que foi o homem que matou o Curisco. Zé Rufino, com a sua volante aí, a gente vê que é muito semelhante à figura dos cangaceiros, diverge pouco mesmo, ok? Eu não poderia deixar de falar dos coronéis, né? Por quê? Porque, na verdade, eles estão todos ligados, né? Na verdade, quem dava a base da estrutura de sustentação do cangaço era a figura do coronel, que, na verdade, acabava fornecendo armas para os cangaceiros e, de certa forma, ele usufruía de favores prestados pelo cangaceiro. Mais uma vez, eu aponto aqui a semelhança com o período medieval, né, o período feudal, em que você tinha alguns cavaleiros que prestavam serviço a um senhor feudal, a outro, esses cavaleiros, de certa forma, esses coronéis se assemelham, de alguma forma, a um senhor feudal, muitas vezes, né? Aqui em cima tem o Domingos Jorge Velho, embaixo aqui o Visconde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins, no meio aqui o Fidié, né? Lá em cima o coronel Chico Romão, e embaixo aqui o coronel Audálio Tenório, que foi coiteiro de Lampião. Outra coisa, o Frederico Pernambucano de Melo, ele fala uma coisa muito interessante, que no apuro estético do cangaceiro, a beleza estética da figura do cangaceiro só rivaliza com 2 personagens no mundo todo, segundo ele, né? Que seria o cavaleiro medieval, o apuro da indumentária, e o samurai japonês. Então, a indumentária bem apurada do cangaceiro só rivalizaria em beleza e arte com a figura do samurai e do cavaleiro medieval. Então, coloquei aqui o exemplo de alguns cangaceiros. Esses aqui não foram os primeiros cangaceiros, mas os primeiros cangaceiros famosos, digamos assim. Se a gente for ver, o cangaço existe com a aurora da nossa colonização, né? E não só aqui no Nordeste. Se a gente olhar até em Portugal, o famoso Zé do Telhado, né? Que era um bandido lá que foi muito perseguido, muito famoso lá em Portugal, lá na Calábria, lá na Sicília, né, criminosos famosos que eram mais ou menos parecidos, de certa forma, com os nossos cangaceiros daqui, né. O Cabeleira, que viveu aí em torno de 1750, que morreu em Recife, no Forte das 5 Pontas, foi tema de um livro bem famoso, que talvez muitos aí tenham lido na época do vestibular, que é o livro do Franklin Távora, né, que na verdade foi escrito na década de 1870, 100 anos depois da morte dele, né. Lucas da Feira, que é de Feira de Santana, lá na Bahia. Esse cangaceiro ficou tão tristemente célebre que durante muito tempo na região lá não se colocava nome de Lucas nas crianças, pela triste lembrança desse indivíduo lá. Era um negro, ele foi preso, foi morto, e Dom Pedro II, na época, pediu que levassem a cabeça para ele ver. Ele foi exibido lá, levado lá para o Rio de Janeiro, para ser exibido para Dom Pedro II. Jesuíno Brilhante também foi um cangaceiro famoso, chamado o cangaceiro romântico, né, que, na verdade, é até um lugar comum nessa história do cangaço, que é briga de família, né, virou cangaceiro por conta de briga de família. Desses anteriores a Lampião, os 2 mais famosos são Antônio Silvino, que chamava Manuel Batista de Moraes, e Senhor Pereira. Antônio Silvino foi preso pelo Major Teófanes Ferraz Torres e cumpriu pena na casa de detenção no Recife, tendo sido solto nos anos 30, né? O Senhor Pereira foi o homem que ensinou o cangaço a Lampião. O Lampião entrou no bando dele e ele passou o comando do bando para Lampião. Uma particularidade de Senhor Pereira é que ele atuou no Piauí. Ele era muito conhecido, ele e um primo chamado Luiz Padre, eles fizeram várias incursões pelo sul do Piauí, na região de Jaicós, ali no sul do estado. E a polícia de São Raimundo Nonato, no ano de 1919, travou combates com ele, forçando ele a voltar para Pernambuco. Ele estava tentando fugir, descendo pelo sul do Piauí em direção a Goiás.
mas a polícia de São Raimundo Nonato, chefiada pelo tenente José Rubem de Macedo, tenente Zeca Rubem, e eles foram interceptados na altura de Caracol, e de Caracol foram forçados a voltar para o estado de Pernambuco. Quando voltaram para Pernambuco, Lampião e os irmãos já estavam em briga com os vizinhos lá, com a família do Zé de Saturnino, e procuraram o grupo dele, onde entraram, né? E em 1922 ele passa o comando do bando para Lampião e foge pelo sul do Piauí incógnito até Goiás, onde ele vai se fixar em São José do Duro, que hoje é Dianópolis. Aqui os retratos de Antônio Silvino, né? Aqui no meio uma foto na época em que ele foi preso, aqui um desenho de uma pessoa que estava assistindo o julgamento dele e uma foto ali de quando ele foi solto nos anos 30. E aqui Lampião e Curisco, né? Não foram, Curisco foi o último cangaceiro em atividade, né? Curisco morreu em 1940, Lampião morreu em 1938. Curisco ainda sobreviveu 2 anos à morte de Lampião. Lampião morreu em Angico, no Sergipe, né, que é município de Poço Redondo, na margem sergipana do Rio São Francisco. Então essa aqui é a primeira foto de Lampião como chefe de grupo, com remanescentes do grupo de Sebastião Pereira, de Senhor Pereira. Então Lampião é esse aqui, vocês estão vendo que está circulado aí. Se vocês não prestarem atenção nessa foto, vocês vão perceber que não há muito, o apuro estético ainda está muito parecido com aqueles cangaceiros mais antigos, né? Com o passar do tempo é que Lampião ele realmente era uma pessoa dotada de uma perspicácia, de uma inteligência fora do comum, e ele acaba dando assim uns ares, inclusive de muita beleza estética ao traje do cangaceiro. Então, se vocês prestarem atenção aí, eles estão armados com rifles Winchester. Pode ser o Winchester 22 ou o Winchester 44. Lampião está com o Winchester 22, que era o chamado rifle Cruzeta. Foi esse rifle o responsável pelo nome, o apelido de Lampião. Ele amarrava uma tira de couro, um relho, né, ao punho, à alavanca do rifle, o que dava uma velocidade muito grande na hora de armar o rifle e atirar, o que na época em que ele participou do bando de Senhor Pereira, num dos combates que eles travaram à noite, o rifle parecia uma metralhadora pela cadência dos tiros, né? E um dos cangaceiros virou para o chefe e disse: você viu esse menino aí? Parecia uma metralhadora, o rifle acendendo e apagando, parecia um lampião. E o chefe brigou, né, por conta disso, dizendo que ele devia respeitar e economizar bala, porque bala era difícil e era cara. Aí, provavelmente, o apelido pegou. Esse, na minha opinião, é a versão mais plausível para o apelido de Lampião, ok? Aqui, Lampião em 1929, você já vê que ele já está mais maduro, e Curisco em 1936. Você olha pelo traje aí, chapéu grande, cheio de estrelas de 8 pontas, né, moedas de ouro na testeira, o lenço vermelho, os bornais todos cheios de flores, né? Se você olhar o bornal aqui na ponta, ele tem um botãozinho que abotou ali, que segura todos esses outros bornais. São 4 jogos de bornais, eles ficam presos ao corpo. O chapéu, ele é preso em 3 lugares, no queixo, na testa e na nuca. Então o chapéu só saía junto com a cabeça do cangaceiro junto. Essa roupa, apesar de ser uma roupa espalhafatosa, que parece uma fantasia de carnaval, mas ela era extremamente prática no dia a dia de luta da Caatinga. Ok? A bandoleira do fuzil, se vocês olharem aí, eles já estão armados de fuzil, né? Esse é um fuzil Mauser do Exército, um fuzil Mauser alemão, né? Que inclusive foi usado pelas tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Os 2 cachorros aí, essa mais branquinha aí é a cachorra jardineira, a cadela jardineira, e o outro é o cachorro que tinha por nome Seu Colega. Então, Lampião e o Padre Cícero, assim, a gente vê que eles ganharam muita popularidade, né? Eles estão entre os brasileiros mais biografados de todos os tempos e até da América Latina. O que se publica anualmente sobre Lampião é uma coisa impressionante. Você pegar qualquer outro personagem da nossa história, como, por exemplo, Tiradentes, ou mesmo Zumbi,
ou qualquer outro personagem assim, Lampião ainda hoje é muito popular. E o que se publica anualmente de livros diretamente ligados a Lampião, ou então a grupos como Zé Baiano, Arvoredo, Curisco, é muito mesmo, muito mesmo. E a gente vai ver um pouco agora dos dividendos culturais que esse fenômeno todo, isso tudo trouxe para a nossa cultura. Vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Então, um dos responsáveis pela mitificação de Lampião ainda em vida foi exatamente o folheto de cordel. A gente lembrar, né, basta lembrar aqui que a grande massa do interior era analfabeta, né? Então, a maneira de você conseguir informações naqueles rincões era através dos cantadores de feira, dos folhetos de cordel. Por quê? Porque o jornal não chegava lá. O jornal chegava no máximo às grandes cidades ou às cidades de porte médio ali, né? Às vezes chegava nas cidades pequenas com 2, 3, 4 meses de atraso. Então, a maneira de se informar e de ter notícia era pelos folhetos de cordel. Por quê? Porque era uma leitura gostosa, era fácil de memorizar, geralmente feito em décimas, em sextilhas, né, que é muito agradável do ouvido, né, e as pessoas decoravam aquilo e saíam declamando. Então, com os cangaceiros não era diferente. Quando um cangaceiro, um grupo de cangaceiros tinha um combate com a volante, o cantador, o cordelista ia lá, fazia aquele folheto contando aqueles detalhes, logicamente puxando para quem ele torcia. Se ele torcia para a força volante, ele fazia um cordel dando ganho de causa à força volante, senão ele fazia exatamente o contrário. E aqui a gente tem que lembrar que a longevidade do cordel aqui no Brasil foi muito grande exatamente por isso, porque o jornal ele tinha dificuldade de chegar nos rincões, né? O que não aconteceu em Portugal, por exemplo. Em Portugal, o folheto ele não vingou, né? Por quê? Porque lá outras maneiras de informação chegaram com mais facilidade. Mas havia os pliegos sueltos na França, as folhas avulsas em Portugal, a literatura de colportage na França, que fazia exatamente o que o folheto de cordel fazia aqui. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a influência nas artes, né? Quando a gente, por exemplo, pega o cinema, né? A gente lembra logo de Central do Brasil, Tropa de Elite, né? Os filmes que ficaram muito famoso, Cidade de Deus, mas a gente esquece muitas vezes que o filme brasileiro que mais fez sucesso lá fora foi o filme O Cangaceiro, de 1953, dirigido pelo Lima Barreto, que esse filme ganhou melhor filme de aventura em Cannes e menção honrosa para a trilha sonora, que era Mulher Rendeira. Né? Esse filme foi tão famoso lá fora, fez tanto sucesso, que ele passou anos em cartaz em Paris, influenciou inclusive na moda em Paris, tá certo? E a música Mulher Rendeira, ela foi gravada por todas as big bands do mundo que você imaginar, gravou Mulher Rendeira, em ritmo de baião, de rumba, de bolero, de tudo que você imaginar. Inclusive, ela foi gravada por Joan Baez, que é ex-mulher do Bob Dylan, né? Foi gravada inclusive em português, ela grava cantando em português Mulher Rendeira. O Tex Ritter, que talvez os mais antigos aí lembrem do filme Matar ou Morrer, com o Gary Cooper e a Grace Kelly, o Tex Ritter canta a música de abertura do Matar ou Morrer, que é High Noon. Né? Ele gravou Mulher Rendeira com a letra em inglês The Bandit. Né? E aí tem muitos outros grupos, The Shadows, James Last, Ray Conniff, todos eles gravaram Mulher Rendeira. E o filme O Cangaceiro, na verdade, foi em 1953, mas na década de 60, né, que é coisa de menos de 10 anos depois, ele inaugura um ciclo no cinema brasileiro, que é o ciclo do cangaço. Vários e vários filmes foram feitos a partir da ideia do filme O Cangaceiro, do Lima Barreto. E aí a gente, saindo do cinema, entra na literatura, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, inclusive de autores não necessariamente nordestinos escreveram sobre esse assunto. Basta citar aqui, por exemplo, Guimarães Rosa, né, o Grande Sertão Veredas, que apesar dele não chamar o indivíduo lá de cangaceiro, mas é um jagunço, é um capitão de cangaço. Joca Ramiro, Zé Bebelo,
o Riobaldo, Joãozinho Bem Bem, todos aqueles personagens do Grande Sertão Veredas são capitães de cangaço. Aldemir Martins, né, que se especializou em pintar cangaceiros e gato, e no teatro a gente tem Ariano Suassuna, Raquel de Queiroz, recentemente teve uma peça que foi encenada no sul do país, que era o Alto de Lampião. Então, aqui, só para mostrar um pouquinho lá fora, né, aqui é o cartaz do filme O Cangaceiro, na Holanda, eu acho que é na Holanda, não sei, mas eu acho que é, e lá em cima em Buenos Aires, certo? E aqui é uma cena do filme com o Milton Ribeiro. Aqui, de novo, né, a mesma cena com o Otton Bastos, né, que fez O Deus e o Diabo na Terra do Sol, fazendo o papel de Curiço, que é o filme do Glauber Rocha. Aqui é A Morte Comanda o Cangaço. Esse filme chegou a ser indicado em 1961 para Oscar de filme estrangeiro, logicamente perdeu, mas foi indicado. E a gente vê o quanto que essa temática, né, ela influenciou, inclusive, no cinema, né, e na televisão. Quem não lembra da série exibida pela Rede Globo, Lampião e Maria Bonita, nos anos 80, que foi o que me despertou para esse tema. Foi exibido em 1982, eu tinha 9 para 10 anos de idade, e fiquei impressionado, foi o que me estimulou, foi o ponto de partida para que eu começasse a me interessar, a ler, e a ter um pouco mais de profundidade no tema. Esse aqui é uma coisa interessante, é um faroeste espaguete, feito, é uma produção ítalo-franco-espanhola, estrelada pelo Thomas Millian. O Thomas Millian, ele fez vários faroeste espaguete dos anos 60 e 70, inclusive a continuação do Django, que foi inicialmente estrelado pelo Franco Nero, né? Ele fez algumas continuações do Django, ele fez Vamos a Matar Companheiros, do Sérgio Corbucci, com música do Ennio Morricone, e eles fizeram esses faroeste espaguete ambientado no Brasil, enfocando o tema cangaço. Você vê como o filme foi realmente importante. Vale lembrar também que, se vocês lembrarem do Django, né, aquele indivíduo com a capa preta, carregando um caixão com chapéu e uma metralhadora dentro do caixão, ele é, na verdade, uma referência importante ao Antônio das Mortes, que é o personagem do Maurício do Vale no Deus e o Diabo na Terra do Sol, e no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que são do Glauber Rocha. Aqui 2 exemplos da influência na pintura, né? Um quadro do Aldemir Martins e um quadro do Portinari. Se você olhar, o Portinari, ele faz um viés um pouco, tipo assim, mais como se fosse um revolucionário mexicano, né? Mas é uma figura, ele pintou várias figuras de cangaceiros. Essa aqui é uma revista, na minha opinião, a revista em quadrinhos mais bem feita que eu já vi sobre o fenômeno, feita por um desenhista belga, Herman, e foi lançada em 1997. Ele assistiu o filme O Cangaceiro em Bruxelas, em 1955, ficou impressionado com o filme, chegou a vir ao Brasil estudar um pouco do assunto, que ele ficou impressionado com as imagens, né, com aquelas figuras, e ele fez essa história em quadrinhos, que é muito bonita e muito bem feita. Realmente, eu não conheço nenhum trabalho aqui no Brasil de qualidade técnica assim, parecida com esse trabalho do Herman. E aqui, um pouquinho na música, né? A gente for ver, por exemplo, eu falei agora há pouco do Tex Ritter, né, que está ali em cima, que gravou The Bandit, que era Mulher Rendeira em inglês, o Frank Lane, que gravou também, se apresentava muitas vezes vestido de cowboy, como o Tex Ritter, o Roy Rogers, né, o Bob Nelson, né, aqui no Brasil, e uma grande parcela da popularidade que o cangaço ganhou depois dos anos 40, porque até o início dos anos 50, o cangaceiro era uma figura pejorativa, né, porque era associada a coisa de bandido, né, oficialmente, pela linguagem oficial, eram bandidos, né, e um grande responsável pelo, digamos assim, pelo ressurgimento da figura, pela revalorização, né, da figura do cangaceiro foi Luiz Gonzaga, que ele teve a coragem, talvez até influenciado por esses artistas norte-americanos, e também por um sanfoneiro chamado Pedro Raimundo, que era um sanfoneiro do Sul,
que se apresentava vestido trajado de gaúcho pinchado, né? O gaúcho com aquelas bombachas e tudo. E o Luiz Gonzaga, ele começou a se apresentar vestido de vaqueiro e vestido de cangaceiro. Aqui ele está do lado do Ari Barroso, né? O Zé Dantas do lado dele ali, vestido de cangaceiro. E aí, se você prestar atenção, o Gonzaga, com o passar do tempo, ele fica uma espécie de... ele fica um híbrido entre a figura do cangaceiro e a figura do vaqueiro. Ele se apresenta com o gibão de couro do vaqueiro e com o chapéuzinho lá, com a coroazinha na cabeça, simbolizando o chapéu do cangaceiro. Fica um híbrido entre os dois, né? Aqui, esse primeiro livro, Lampião, Rei dos Cangaceiros, é do professor Billy J. Chandler, da Universidade do Texas. Ele, na verdade, é The Bandit King Lampião of Brazil, que ele coloca Lampião como fora da lei mais importante do que Jesse James, né? A gente tem que ver lá que realmente o Jesse James teve um dos responsáveis pelo surgimento desses bandidos lá nos Estados Unidos, foi a Guerra da Secessão, né? Aquele rancor entre o Sul e o Norte e tudo, mas ele equaciona aí como Lampião sendo um bandido do ponto de vista de representatividade mais importante que Jesse James. Esse do meio aí foi um livro publicado no Japão, mas se vocês me perguntarem o que está escrito aí, eu não sei, mas é só uma curiosidade. Tem alguém lá no Japão que se interessa pelo cangaço, que estudou e fez um livro sobre Lampião. E esse último aqui é a tese da professora Elise Jasmin, que ela defendeu na Sorbonne, uma professora francesa, que ela fez mais de um livro sobre o cangaço. Esse aí é Lampião, Vidas e Mortes de um Bandido Brasileiro. Esse livro também teve a curadoria da professora Elise Jasmin, do Frederico Pernambucano de Mello, e do pessoal do Museu de Montpellier, na França, que eles pegaram fotos, recuperaram algumas fotos e fizeram uma exposição, que essa exposição foi feita na França, no Museu de Montpellier, e aqui no Brasil foi feita no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Eu tive o prazer de participar da organização dessa apresentação em São Paulo em 2002 ou 2003, eu não lembro bem quando foi. Então, aqui tem um pouquinho dos heróis do faroeste, né, norte-americano. Quando você pega o Billy the Kid, por exemplo, Billy the Kid, dizem que foi conhecido no mundo todo pelo cinema, né, o cinema imortalizou Billy the Kid, em qualquer lugar do mundo você reconhece, mas quando você olha essas figuras, Billy the Kid aqui em cima, Wyatt Earp aqui embaixo, Sundance Kid aqui em cima no meio, Calamity Jane aqui embaixo, Wild Bill Hickok, ali do lado direito, Bonnie and Clyde, Bella Starr e Wyatt Earp com o Bat Masterson. Mas quando você olha essas figuras que você compara com a figura dos cangaceiros, não tem como dizer. A figura do cangaceiro impacta muito mais na sua riqueza ornamental, na sua riqueza, na sua figura, a riqueza da indumentária. Não tem a menor dúvida. Eu não vou dizer que não houve que não foi brutal a coisa lá no Velho Oeste, foi muito brutal o confronto com os índios e tudo, na verdade foi pautado pela violência também, né, mas o cangaço também, o cangaço foi muito violento, e não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as volantes vinham, às vezes matava o indivíduo, cortava a cabeça do indivíduo, do cangaceiro morto, e levava para receber um aumento de patente, né, para progressão da patente, de soldado a cabo, de cabo a sargento, etc. Né? Essa foto aqui é o professor Arthur Ramos, que é considerado o pai da antropologia brasileira, examinando o cangaceiro volta seca. Né? Então, não sei se vocês lembram disso, mas existia uma teoria de um médico italiano chamado Cesare Lombroso, do século XIX, que ele descreveu estigmas físicos que demonstrariam que o indivíduo era um criminoso nato. Né? Logicamente que isso caiu por terra, não existem esses estigmas físicos, mas ele enumerou esses estigmas e isso virou moda científica, né? E até o começo do século passado ainda tinha gente que acreditava ou ainda usava isso, tanto que muitos cangaceiros tiveram as suas cabeças cortadas e mandadas para institutos médicos para que fossem examinadas à luz da teoria de Lombroso.
professor Arthur Ramos nunca foi adepto disso, ele dizia que o banditismo nordestino é um produto do seu meio social, ele nunca foi favorável a isso, tá certo? Mas muitos cangaceiros tiveram esse destino. Então, não era diferente, eu não queria mostrar imagens violentas aqui, mas só para exemplificar que isso não foi uma coisa exclusiva do cangaço. Se a gente pegar o exemplo de Tiradentes, Tiradentes foi decapitado e esquartejado, e os pedaços foram enfeitar, entre aspas, os campos ali de Minas Gerais, né? A cabeça dele ficou exposta em Ouro Preto por um dia, porque no dia seguinte foi roubada, né? Ali onde hoje é aquela praça principal de Ouro Preto ali, foi onde a cabeça de Tiradentes ficou exposta, né? E aqui em cima, à direita, está o doutor Lages Filho, que foi quem fez o laudo de necrópsia da cabeça de Lampião. Vocês estão vendo aqui Lampião aqui abaixo, né? Maria Bonita acima dele. Essa coisa branca que você vê nos cabelos de Lampião aí, provavelmente é massa encefálica, porque ele levou um tiro no rosto aí, né? Então, essas cabeças foram levadas para o Instituto Médico Legal de Maceió, de lá foram transferidas para a Faculdade de Medicina da Bahia, do Terreiro de Jesus, onde ficaram expostas até 1969, quando a família entrou na justiça, e elas foram enterradas no cemitério da Quinta dos Lázaros, em Salvador. Em 2002, devido a um inverno rigoroso que teve lá, essas cabeças foram retiradas e reexumadas. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de examinar a cabeça de Lampião e Maria Bonita na casa da neta deles, e da filha, da Expedita Ferreira, que é filha deles, né, e da neta Vera Ferreira. Eu tive, quando eu estava fazendo meu livro com o doutor Antônio Amauri, nós tivemos a felicidade, eu agradeço muito a Vera por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse estudo. Então, aqui eu queria mostrar, não sei se dá para eu clicar, ver uma imagem muito interessante. Essa imagem foi obtida, eu obtive na Cinemateca Brasileira. É uma imagem rara, não é inédita, mas é rara. Aí está Lampião e Maria Bonita, né? Puxa o punhal, mostra o punhal. Aí vocês vão ver uma coisa muito interessante. Ele fazendo propaganda da cafeaspirina. Quem fez essas imagens foi um sírio que teve a audácia, né, digamos assim, a coragem, né, de ir atrás de Lampião para fotografá-lo e filmá-lo. E ele pretendeu usar isso aí para ganhar dinheiro, né? O remédio da confiança, cafeaspirina, ó, ele distribui os remedinhos aí para todo mundo. Só que no dia que ele foi exibir esse filme em Fortaleza, né, na Praça do Ferreira, num cinema que tinha lá, a ditadura Vargas estava esperando com seus censores que eles prenderam o filme com a justificativa de que era um atentado contra os créditos da nacionalidade. E ele acabou se endividando e acabou morrendo por conta desse filme. Tá? Esse filme ficou preso nos porões da ditadura Vargas durante anos, eram horas de filme, né? E o que se salvam hoje, o que se conhecia, eram 6 minutos. Aí nessa investigação que a gente fez na Cinemateca Brasileira, foram descobertos mais 5 minutos de cenas inéditas, tá certo? Que não tinham sido vistas, mas agora já são raras. Ó, essa aqui é outra imagem que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante. Aqui vocês vão ver Maria Bonita costurando, ó, Maria Bonita com a máquina de costura, sabonete ali do lado dela, e vocês vão ver uma coisa muito interessante, que é, ele filmou eles rezando, ó, todos sem o chapéu, de costa. Se vocês olharem lá na frente, tem uma espécie de um altar improvisado, que é um coração de Jesus. Tem um coração de Jesus ali, num poste ali, né? Lampião aí, ele filmou de frente agora, ó, eles tiram as armas, certo? Lampião pega o missal, eles rezavam com muita frequência o ofício de Nossa Senhora, ele reza, aí ele faz um corte e volta de novo, ele já fazendo o sinal da cruz. Então é uma cena muito interessante, essa cena é uma cena rara, não se conhecia antes de ter sido redescoberto esses 5 minutos. Aqui é só para terminar, que já está muito longo aqui, só para algumas fotos, para exemplificar. Essa foto é uma foto de Lampião quando esteve para invadir Mossoró, né? Aqui vocês veem na segunda fila, tem 3 reféns. Esse indivíduo do meio, que está de paletó branco, é o coronel Antônio Gurgel. Ele foi feito refém, houve uma espécie de síndrome de Estocolmo, ele ficou amigo, aí jogava baralho com os bandidos, apesar dos bandidos o ameaçarem de morte, porque cobraram 3 contos de réis pela vida dele, né? Não receberam o dinheiro todo, mas acabaram
gostaram do Coronel Antônio Gurgel e soltaram ele. O Coronel Antônio Gurgel chegou a ser prefeito de Natal, anos depois. Nenhum dos três foi morto. Desses três que estão aí foram mortos. Aqui é um cartaz, não é só no Velho Oeste que tinha isso, né? Um cartaz de recompensa para o civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo à polícia Lampião. 50 contos de réis, que é mais ou menos uma mega-sena não acumulada. Aqui é uma foto Maria Bonita em traje de campanha, né? Em traje para entrar na Caatinga. E aqui do lado direito ela num traje provavelmente de domingo, que eles estavam ali num descanso, né, num local onde eles sabiam que não tinha risco de serem pegos de surpresa por uma força volante. E se vocês notarem, as joias que ela está usando são as mesmas da baronesa de Água Branca que Lampião assaltou em 1924. Essa senhora já era muito idosa, tinha quase 100 anos, estava demente. Ele entrou na casa da baronesa, em Água Branca, Alagoas, e roubou essas joias aí, e depois a gente percebe as joias no colo de Maria Bonita. Essas joias estão hoje na coleção do Frederico Pernambucano de Mello, da Fundação Joaquim Nabuco. Aqui, duas fotos interessantes. Uma, Maria Bonita fazendo pose para o Benjamin Abraão, para esse sírio que filmou e fotografou o Lampião, né, fazendo pose tipo artista de cinema, né, uma Greta Garbo, uma coisa parecida, com os dois cachorros, Guarani, mais escuro, que é o cachorro de Lampião, e o Ligeiro, que era o cachorro dela, esse mais claro. E essa foto da esquerda é uma foto de Maria Bonita antes de entrar para o cangaço. Foi salva de um incêndio. Ela está com, acho que, 14 anos aí, bem jovem. Uma foto também muito rara dela. Esse aqui é um filme que eu tive o prazer de participar com a consultoria histórica. Os Últimos Cangaceiros é o primeiro documentário de longa-metragem sobre o cangaço, que ganhou melhor documentário no Festival de Havana, em 2012, ganhou vários prêmios internacionais e que eu indicaria para vocês assistirem, quem gostaria de se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco a história desse casal. Ele conta, além de contar um pouco do que é o fenômeno do cangaço, ele conta a história desse casal que foi do bando de Lampião. Eles, quando Lampião morreu, eles não estavam com o bando, eles estavam em outro local, porque Lampião dividia o bando, né, em subgrupos, e eles estavam no Ceará na época, e eles fugiram e passaram 60 anos incógnitos, mudaram de nome, não contaram nem para os filhos. E a coisa de 10, 12 anos atrás, eles foram redescobertos por uma casualidade. E aí esse documentário conta mais ou menos a história deles, né, e é muito interessante. Aqui foi na época que o documentário estava sendo feito, o seu Moreno, ele na época na extrema-direita ali em cima, ele na época do cangaço, fotografado pelo Benjamin Abraão, com o Luiz Pedro do lado e a cangaceira Nenê, e o cachorro Ligeiro, de Maria Bonita, né? Ele aqui comigo, em Belo Horizonte, onde ele morava, e aqui ele embaixo com o diretor do filme, que é o Vônei Oliveira. Aqui Dona Durvinha, a esposa dele, né? Ela aqui embaixo, com o Virgínio, que foi o primeiro companheiro dela na época do cangaço, e depois que ele morreu, ela se juntou com o seu Moreno, tá certo? Aqui ela na época do cangaço, e ali em cima ela em Belo Horizonte na época do filme. Então era mais ou menos isso. Eu espero que tenha sido útil, tenha sido proveitoso, e para não me alongar mais, eu gostaria só de agradecer. Se vocês tiverem alguma consideração, alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês aí.